Carta de Tiago, capítulo 5, dando sequência aí ao nosso estudo, capítulo 5, versículo 1 a 6. Diz assim: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo consumirá sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Amém, queridos? Amados, estamos vivendo num mundo globalizado, onde o dinheiro é a engrenagem que movimenta quase tudo nesse globo. O dinheiro é a mola mestra que movimenta o mundo. O dinheiro é o ídolo, pode-se dizer, mais venerado do planeta. É mais venerado do que o próprio Deus eterno, Criador do céu e da terra. Ele tem mais seguidores, esse ídolo. O dinheiro é o mais poderoso dono de escravos de todos os tempos. E tem, como já disse, o maior número de seguidores. Vivemos em um contexto em que poucos têm muito e muitos têm pouco. Por exemplo, Bernard Arnault, é o homem mais rico do mundo atualmente, com uma fortuna de 207 bilhões de dólares. Quase 1 trilhão, já deve estar, não sei nem quanto é o dólar, mas quase 1 trilhão de reais. Elon Musk é o segundo da lista, com 203 bilhões de dólares. Jeff Bezos é o terceiro homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 199 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg, dono aí do Facebook, é o quarto homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 166 bilhões de dólares. Tudo aí notificado pela revista Forbes, que atualiza sempre a fortuna dos homens mais ricos. E como se não bastasse tudo isso, existem empresas que são mais ricas do que alguns países. Empresas que são mais ricas do que alguns países. O Banco Itaú, por exemplo, é mais rico do que a Colômbia. O Banco Bradesco é mais rico do que a Venezuela. A Vale do Rio Doce é mais rico do que o Equador. A empresa de telefonia Oi é mais rica do que o Panamá. A GM é mais rica do que a Dinamarca. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A Ford é mais rica do que a Noruega. O grupo Walmart possui uma fortuna estimada em mais de 400 bilhões de dólares. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Riqueza, riqueza e riqueza. E as cifras, elas são tão grandes e tão incalculáveis que dá até um nó na nossa cabeça ao citar tanto dinheiro. E esse é o contexto do texto que acabamos de ler. Tiago trata aqui, nesse texto, sobre o uso e sobre o abuso do dinheiro. No entanto, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. Esse é o problema. É o dinheiro nos possuir. É o dinheiro nos dominar. O dinheiro é bom. Quem acha que dinheiro é bom? Eu acho que dinheiro é bom. Mas amá-lo é um problema sério. O dinheiro resolve problemas. É ou não é? Mas também cria problemas. Não tem como negar. O dinheiro é um servo maravilhoso, como diz certo comentarista, mas um patrão terrível. E, queridos, somente uma devoção disciplinada para com Deus pode nos capacitar
a conservar o dinheiro no seu devido lugar. Somente, repito, uma devoção disciplinada para com Deus pode nos capacitar a conservar o dinheiro no seu devido lugar. Sabe qual a maneira mais simples de dizer que o dinheiro não é o seu e o meu Senhor? Maneira mais simples é quando honramos a Deus com a primeira parte de todos os nossos recursos. Você está dizendo, o dinheiro não é meu dono. Ele não é o meu Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias, ou primeira parte, de toda a tua renda. Assim os seus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Mas, pastor, eu ganho pouco e os meus gastos são muitos. As minhas despesas são maiores do que as minhas entradas, meus recursos. E eu vou repetir para você o que Jesus disse. Mateus 25, versículo 23. Sê fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Filho, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Em Lucas 16, 10, o Senhor Jesus também disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Eu já contei essa história aqui e sempre eu relembro, para refrescar minha memória. Certa feita, eu tomando conta de uma lanchonete, Mamusca, que era a lanchonete da minha sogra, o menino foi fazer um lanche, e na época era R$1 o lanche. Tem tempo isso, né? R$1 o lanche. E ele estava com R$10 que havia ganho do pai ou de um tio, não lembro bem. E ele, antes de comprar o lanche, ele pediu para me trocar os R$10 em notas de 1. Quando existia a nota de 1. Isso deve ter mais de 20 anos. E, tem estudo não? Então, Biana tem memória melhor do que a minha. E eu, sem entender, eu troquei o dinheiro para ele. Aí, antes dele pagar R$1 do lanche, ele tirou R$1 e botou no bolso e falou: isso aqui é do Senhor. Isso aqui primeiro é de Deus. E aquilo ficou na minha memória, queridos. E até hoje eu tenho como exemplo: caramba, não sei, não lembro quem foi esse menino, não sei como está a vida dele hoje com Deus. Mas é o típico exemplo do que nós temos que fazer para que o dinheiro não seja o nosso Senhor. O dinheiro administrado, pela igreja, pela fidelidade da igreja. Existem alguns erros crônicos quanto a isso. Há pessoas que administram a sua própria contribuição, o seu próprio dízimo. Eu escutei uma certa feita história real de um rapaz que ele saiu de casa, separou ali a sua oferta, seu dízimo, e foi para a igreja andando. No meio do caminho, uma vizinha precisava de um gás, ele pegou o dízimo e comprou o gás para a vizinha. Mais à frente, alguém pediu uma esmola, um andarilho, ele pegou e começou a administrar. E na igreja, ele ouviu a voz de Deus nitidamente falando para ele: meu servo, quando você quiser fazer esmola, fazer caridade, faça com teu dinheiro e não com o meu. O meu, leve para a igreja. E a igreja sabe o destino que tem que ser feito. Sabe por que muitas pessoas fazem isso? Porque não acreditam ou duvidam da honestidade e credibilidade do pastor. Meu irmão, se você está numa igreja que você desconfia, acha que o pastor é ladrão, trambiqueiro, 7-1, e que ele usa teu dinheiro a bel prazer, não fica nessa igreja. Sai dali, vai para outra. Vai para outra, é melhor, porque se você não acredita na honestidade e integridade do teu pastor, você não vai acreditar em mais nada. Nem no que ele prega, com certeza. Então, praticamente tudo que fazemos na vida envolve dinheiro. Igreja envolve dinheiro também. Quem dera se não precisasse. Mas tudo envolve dinheiro. Água envolve dinheiro, luz envolve dinheiro, aluguel envolve dinheiro, combustível para o carro envolve dinheiro. Tanta coisa está envolvida. E uma igreja pequena. Então, tudo praticamente que fazemos na vida envolve dinheiro. Saímos para trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Ah, não, pastor, eu vou para o esporte. É um hobby que eu tenho. Acordar 5 horas da manhã
Encarar um ônibus lotado é porque eu gosto. Não quero nem salário. Não, querido, nós saímos para ganhar dinheiro. Né? Se formos passear com a família, temos que gastar dinheiro. Vamos fazer um lanche. Tem que gastar. Para fazer missões, dinheiro é necessário. Haja vista a Manu. Graças a Deus as contas estão em dias. Deus tem suprido as necessidades. Mas ainda existem contas futuras a ser arcadas. Então, tudo envolve dinheiro. Quando casamos, gastamos dinheiro. Para nascer, os nossos pais gastaram dinheiro com a gente. Quando morrermos, vão gastar dinheiro com o nosso enterro. Vão gastar dinheiro, não tem como fugir. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E tem até igrejas em que o culto gira em torno desse tema. Eu já ouvi falar de igrejas que param cultos cerca de 3 a 4 vezes para levantar recursos, para pedir dinheiro, oferta, dízimo, voto, campanha, desafio. E tem gente que gosta. E tem gente que critica o nosso ministério porque não enfatizamos muito essa área. Então, se você não gosta daqui porque a gente fala pouco de dinheiro, vá para uma igreja que peça muito e ranque até o teu último centavo. Antigamente, quando tinha vale transporte, tinha gente que dava até o vale transporte e ia para casa andando. Ia com o dinheiro do aluguel e dava até o dinheiro do aluguel. E chegava em casa, aquele conflito familiar com o marido. E despejo. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Pessoas com cabeça fraca. Pessoas com cabeça fraca. Então há igrejas que falam mais de dinheiro do que de Jesus, infelizmente. Aliás, tem igrejas que nem falam mais de Jesus. Né? O assunto é dinheiro, oferta, é arrecadação, é business. Agora, será que o dinheiro é ruim em si mesmo? Será que o dinheiro é mau? Será que o dinheiro é do diabo? Como muitos têm apregoado? Não, queridos, não. O dinheiro é ou não é a raiz de todos os males? Será que o dinheiro é a raiz de todos os males, como muitos apregoam? Vou ler aqui 1 Timóteo 6, versículo 7 a 10. É um texto que é bom você anotar. Essa coisa em dia é tão fácil, né? É só você pegar lá no Google, dar um Google. Tem versículos que às vezes eu não lembro. É só dar um Google lá e já mostra. O Google mostra onde está o versículo. Gente, a tecnologia é a seu favor. Você não tem necessidade nem de ter mais um dicionário para procurar onde está uma referência. 1 Timóteo 6, 10. 6, 7 a 10. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, alegres, contentes. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na perdição ou destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim. Isso porque quem ama o dinheiro é capaz de tudo para conseguir dinheiro. Mas quem ama o dinheiro mata até a sogra. Quem ama o dinheiro é capaz de roubar, traficar, mentir, prostituir e até matar para possuir o dinheiro. Quem ama é capaz de tudo. E os ricos aqui do nosso texto amavam tanto dinheiro que deixaram de pagar um salário justo aos seus funcionários. Do texto aqui. Eles retinham, não pagavam e como pagavam, pagavam menos do que o combinado. Ou seja, esses ricos viviam no luxo, às custas do pobre trabalhador. Eles eram ricos, não por trabalharem arduamente e honestamente, mas roubarem dos pobres diariamente. Até porque, queridos, ser rico em si não é pecado. Mas enriquecer às custas dos outros é grande transgressão e traz condenação, leva para o inferno. Isso porque a riqueza em si não é demoníaca,
E nem a pobreza é uma virtude. A gente que acha que é pobre é humilde. Não. Tem pobre arrogante e rico humilde. Então, os bens materiais, eles são amorais e não imorais. Explico. A moralidade ou a imoralidade de qualquer bem é um valor humano. Não vem da coisa em si, mas da relação que você tem com essa coisa, com esse objeto, com os bens. Portanto, amados, a Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vier como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Salmo 112, versículo 1 a 3. Olha o que diz. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com mão displicente empobrece. Mão displicente, preguiçoso. Mão displicente, que trabalha mal, relaxado, lambão, porcalhão. Mas a mão dos diligentes enriquece. Mão dos diligentes. Isaac, Abraão, Davi, Jó e tantos outros foram homens ricos, mas também homens piedosos. Boaz, estudamos alguns meses, terminamos o livro de Ruth, ele era um homem rico, mas ele era piedoso. Amados, existem pessoas bastante ricas em nossos dias que contribuem com verdadeiras fortunas com a obra missionária. Eles têm dinheiro, mas o dinheiro não os tem. Pessoas que, apesar de terem dinheiro, não amam o dinheiro. Agora, o que a Bíblia proíbe é o quê? Adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Aí surge uma pergunta: como os homens do nosso texto tornaram-se ricos? Estamos lendo agora. Tiago 5, versículo 1 a 6. Primeiro, retendo o salário dos trabalhadores. A prática é tão comum ainda hoje. Tiago 5, versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos. Então era o contexto agrícola. Eles eram ceifeiros. Trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, naquele contexto, os trabalhadores eram contratados diariamente. Não é como agora, né? O nosso dia que geralmente é mensalmente. Rimou? E no final de cada dia eles recebiam o combinado pelo trabalho. Só que os patrões ou pagavam menos que o combinado ou não pagavam nada. Portanto, a origem da riqueza deles era o quê? Fraudulenta. Eles enriqueciam às custas do empobrecimento dos outros. Origem fraudulenta. Ficavam ricos por roubarem os pobres. Provérbios 22, versículo 16 e 22 diz assim: tanto quem oprime o pobre para se enriquecer, quanto quem dá presentes ao rico, ambos empobrecerão. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Amados, naquela época não havia justiça do trabalho e nem direito dos empregados. Quem dava as coordenadas, ordens, quem dirigia tudo eram os ricos. Mas na lei de Deus, a lei de Deus estava em vigor. E a lei de Deus é eterna. Amém? E muitos desprezavam a lei de Deus mesmo assim. Lá em Levíticos 13, 19, versículo 13, diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do trabalhador não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, o salário. Terminou o dia, pague. Terminou o mês, pague. Essa era a lei.
E para completar, Jeremias 22, versículo 13, diz o seguinte: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Condenação. E mais, a Bíblia adverte que não se deve obter riquezas por meios ilegais, injustos. Provérbios 13, 11 diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Ganho com desonestidade, mas quem aos poucos ajunta, o aumentará. Bem, já vimos que os ricos, no nosso texto, ganhavam dinheiro por roubar dos pobres, não é isso? Agora vejamos como eles lidavam com o dinheiro. O dinheiro já era ganho de maneira ilícita, agora eles vão usar também de maneira ilícita. Versículo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 3, parte B. Eles acumulavam aqui de maneira avarenta. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Amados, sabemos muito bem que prata e ouro não enferrujam, mas são metais nobres, por assim dizer. Mas Tiago está descrevendo aqui a vulnerabilidade das riquezas. Até porque ninguém leva dinheiro no caixão, leva? Não leva mesmo. Então, acumular dinheiro de maneira avarenta já é pecado. Imagine acumular adquirindo de forma ilícita. A Bíblia não condena poupar. A Bíblia não condena você economizar, ter uma reserva, mas condena sim acumular riquezas às custas dos funcionários ou por meios ilícitos, por meio de jogos, por meio de propina. Meu sonho é ficar rico, aí fica jogando na Loto, Telecena e tanta baboseira dessa. O crente não se envolve com essas coisas, ou não deveria se envolver. Estamos vivendo uma época tão complicada, tão contraditória, que não duvido muito que haja muitos crentes que acham que é certo jogar, fazer uma fezinha, né, Diguinho? Como não estou falando que vocês fazem, não. Mas geralmente quando vai pagar, não, que ele estava brincando no carro, ele vai pagar a conta lá na lotérica e ele não vai fazer uma fezinha, não, a caixa lá da. Vai fazer a fezinha, não, está amarrado, sangue Deus tem poder. É o dinheiro de maneira ilícita, gente. Quantos perderam para um ganhar? E geralmente quem ganha, em pouco tempo empobrece. Fica tão fascinado que estorra tudo. Já compra logo uma mansão para a sogra, uma lancha para o cunhado, vai embora, daqui a pouco está pobre. Então, os ricos aqui do nosso texto, eles acumulavam não dinheiro em conta, em banco, mas acumulavam cereais, roupa, ouro, prata. Esse era o meio de guardar, de acumular, de reservar. E essa era a riqueza da época. Então, em vez de juntar tesouros nos céus, conquistando seu dinheiro com trabalho honesto e usando seus recursos para a glória de Deus, o texto diz que eles se enriqueciam como? Às custas do pobre e acumulavam egoisticamente. Detalhe, 10 anos após essa carta aqui ser escrita, Jerusalém, ela foi destruída pelos romanos. E todas essas riquezas acumuladas de maneira fraudulenta foram perdidas, foram levadas embora pelos romanos. É por isso que nosso Senhor Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Agora, como ajuntamos tesouros nos céus? Será que é vendendo tudo que temos e dando aos pobres, assim como Jesus ordenou aquele jovem rico? Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois siga-me. Fazendo isso, estamos ajuntando tesouros nos céus? Não creio nisso. Tá, queridos? Não creio. Aquele jovem rico, ele foi inquirido ou pressionado a isso porque ele amava o dinheiro.
Mas o ponto central não era vender os bens, era seguir a Jesus. Vem e siga-me. Ajuntar tesouro nos céus, filho, significa usar tudo que temos como mordomo das riquezas de Deus. Até porque podemos ter muitas coisas, mas o problema é sermos possuídos pelas coisas que temos. Deus precisa ser o prioritário ou proprietário de tudo, e nós precisamos ser apenas mordomos do Senhor. Pois fora da vontade de Deus, os bens não passam de coisas. Quando, porém, nos sujeitamos à sua vontade e usamos o que ele nos dá para lhes servir, essas coisas transformam-se em tesouros e passamos a investir na eternidade e não na temporariedade, no presente. Queridos, o que fazemos na terra, em todos os sentidos, é registrado no céu. Amém? Tudo o que fazemos na terra, em todos os sentidos, é registrado no céu. E Deus cuida do livro caixa. E Ele paga com juros. Repito, a Bíblia não condena a prática de poupar e nem mesmo de investir, mas condena o acúmulo doentio de riquezas. Até porque confiar na provisão e não confiar no provedor é pecado. Quem assim age, vive como se nossa pátria fosse aqui na terra e não nos céus. Mas Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 12, versículo 15 a 21, tem um texto muito interessante. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza é a sede de possuir mais carros, mais dinheiro, mais celular, mais roupa, mais. Tem gente que tem 100 pares de sapato, parece até centopeia. Acumular. Guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, queridos, confiar na instabilidade da riqueza, do dinheiro, do que está na tua conta, é loucura. Já visto o que aconteceu na época de Collor. Eu era dessa época, não tinha dinheiro no banco, portanto não perdi nada, mas quem tinha, na época só podia tirar R$50, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ficou tudo preso. Muita gente se matou. Veja comigo o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 6, versículo 17 a 19. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Quando o primeiro bilionário do mundo morreu, já contei essa história e é bem repetida, Dr. John Rockefeller, ele foi inquirido pelo contador no próprio enterro dele, perguntando: e aí, quanto que ele deixou? E o contador falou assim: ele deixou tudo, não levou nada. O sujeito queria saber quanto em espécie.
E a resposta do contador, muito inteligente, foi: deixou tudo, não levou nada. Não levou nada. Então, confiar na transitoriedade da vida é tolice. Mais uma vez, eu repito, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Quando dermos o último suspiro nessa terra, tudo vai ficar aqui. E até a roupa do nosso corpo vai ser escolhida por terceiros. Vai ficar, e a que está vai ser tirada e a família vai escolher uma outra. Pelo menos vai acontecer assim com minha sogra, com meu cunhado. Eu não lembro de alguém que falou: eu quero ser enterrado com tal roupa. Não lembro. Pode ser que tenha alguém, né? Tem doido para tudo. Teve até um sujeito que falou: olha, quando morrer eu quero que me enterrem dentro do meu Rolls Royce, um carro importado. E foi enterrado dentro do carro importado. Tem louco para tudo, mas na eternidade não leva nada. Mais uma vez, como esses ricos aqui usavam o dinheiro? Segundo, eles usavam o dinheiro com luxo e ostentação. Ostentação. Existe crente ostentação, sabia? Pastores ostentação. Tem, queridos, conheço muitos. Tiago 5,5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Amados, luxo é desperdício. E desperdício é pecado. A palavra luxúria significa conforto extravagante. E a palavra prazeres significa entregar-se aos pecados, aos vícios. E essas duas palavras, luxúria e prazeres, juntas, significam uma vida sem limites. Uma vida sem reservas. Uma vida sem freios. Descreve uma vida regalada, desenfreada, sedenta apenas por prazeres e confortos desse mundo. E muitos vivem assim, nababescamente. Certa revista revelou até onde vai a luxúria de um ser humano. Eu vou ler para vocês aqui. Um sultão bilionário, ele comprou 19 Cadillacs, um para cada esposa. Tinha 19 esposas, 19 sogras. Imagine quantos cunhados. Brincadeira, né? Adquiriu também 2 Porsches, 6 Mercedes, uma lancha avaliada em 40 milhões de dólares e, como se não bastasse, comprou também um caminhão para rebocar esse barquinho de estimação de 40 milhões de dólares. E as compras não param por aí. Ele comprou ainda 19 geladeiras, uma para cada esposa, 47 mil dólares em roupas para suas esposas, e tudo isso num só dia. Luxo é pouco para um sujeito desse, né? Ostentação. Alguém pode argumentar e perguntar: mas e se a riqueza desse homem, desse sultão, foi conquistada com suor e trabalho? Ele não tem direito de usar o seu dinheiro como bem quiser? Amados, mesmo que as riquezas tenham sido adquiridas honestamente e dentro da vontade de Deus, não se deve desperdiçá-las em um estilo de vida egoísta e ostentoso. Ostentar. Não é pecado desfrutar um certo conforto com aquilo que Deus nos dá. Agora, viver de modo extravagante é uma deformação de caráter. Deformação de caráter. E quando combinamos caráter com dinheiro, muitas coisas boas podem vir em consequência. Caráter com dinheiro, mas a combinação de egoísmo com riqueza resulta em pecado. Esse era o estilo de vida daquele rico famoso, lá de Lucas 16, versículo 19 em diante. Uma boa leitura para fazer depois do almoço. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou seja, o pecado desse homem não foi ser rico. Ele não é condenado aqui por viver uma vida de adultério, de trambique, de ter acumulado desonestamente. Não. Mas foi viver para si, gastando seu dinheiro de maneira extravagante e egoísta. E por fim, ele tropeçou no mendigo que estava à sua porta e caiu no inferno.
Sabe qual a grande verdade? Muitos ricos vivem como se não houvesse o céu para ganhar ou o inferno para fugir. Agora, qual é a consequência final das riquezas? 4 são as consequências. Veja comigo aí. Primeiro, as riquezas acabam, pois são transitórias. Tiago 5, versículo 2 e 3. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão corroídas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Riquezas apodrecidas, diz o texto, e vestes comidas de traça. Demonstram o quê? A deteriorização que acontece em toda a criação. Amados, nenhum bem material no mundo dura para sempre. Tiago diz que o ouro e a prata se enferrujam. Na verdade, como já disse, o ouro não enferruja como o ferro, mas a ideia é a mesma. O ouro perde o valor, perde o seu brilho, seu encanto. Então é um grande erro pensar que as riquezas proporcionam segurança, porque não proporcionam. Um hacker pode entrar na tua conta, da noite para o dia levar tudo. E se você estava contando, dependendo, sonhando, ou dorme e acorda sonhando no dinheirinho, pode da noite para o dia perder. Está me agorando, pastor? Não é por esse lado. Confie em Deus, que Deus vai te guardar. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo 6, 17. De novo, ordene aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então as riquezas são incertas. O mercado financeiro oscila a cada hora. E o valor das ações sobe e desce ao longo do dia. E quem não sabe mexer com esse tipo de negócio acaba entrando de gaiato e perdendo tudo, da noite para o dia. Eu já conheci histórias assim. Amados, tem investidores que perdem milhões de uma hora para outra. Outros perdem bilhões da noite para o dia. Em 2012, por exemplo, Eike Batista, a fortuna dele girava em torno de 30 bilhões de dólares. Ele era o homem mais rico do Brasil e o 8º do mundo. Mas da noite por dia, por ter investido numa furada, todo mundo disse, não faça isso, não investe nesse negócio de pré-sal. Ele foi e investiu. E perdeu tudo. Perdeu tudo. Está tentando se erguer, diz que vai se erguer, ainda meio difícil. Meio difícil. Provérbios 23, versículo 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Aconteceu assim literalmente com o Eike Batista. As riquezas criou asas e voou. Segundo, as riquezas podem destruir o caráter de uma pessoa. Versículo 3. E a sua ferrugem há de devorar como fogo as vossas carnes. Alguns comentaristas, eles entendem que essa expressão aqui mostra o poder que o dinheiro tem para mudar o caráter de uma pessoa. Esses homens foram infectados pelo veneno das riquezas e estão sendo devorados vivos, diz o texto. Amados, por mais que o dinheiro seja neutro, ele tem um poder tremendo de deformar o caráter. Tem esse poder de deformar o caráter da pessoa. Abraão e Jó eram homens ricos, mas não tiveram a fé e o caráter. Eles não amaram o dinheiro acima de todas as coisas, mas amaram a Deus. Porém, quando vemos o caso de Ló, sobrinho de Abraão, ao adquirir riquezas, teve o caráter deformado e, por fim, perdeu tudo e foi morar numa caverna com as 2 filhas. Amados, é bom ter dinheiro nas mãos, desde que ele não ocupe o nosso coração e não deforme o nosso caráter. É por isso que o Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas aumentarem, não coloquem nelas o seu coração.
Se aumentar, glória a Deus, mas não confie no dinheiro. Provérbio 22:1 diz que o bom nome é melhor do que as riquezas. 1 Timóteo 6,6 diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Terceiro, as riquezas adquiridas ilicitamente e usadas irresponsavelmente atraem o juízo divino. Versículo 3, mais uma vez. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Já estou concluindo. Tiago aqui não vê apenas o julgamento presente, mas também um julgamento futuro diante de Deus. E Jesus será o juiz. Tiago 5,9 diz que o juiz está às portas. Jesus é esse juiz e seu julgamento será justo. Provérbios 11, versículo 4 diz: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E esse julgamento, nesse julgamento, Deus convocará algumas testemunhas de acusação. E as testemunhas estão no texto. As próprias riquezas testificarão contra eles. O salário dos trabalhadores que não foram pagos testificarão contra esses ricos desonestos no tribunal divino. E tantas outras coisas mais, queridos. Vão ser as testemunhas de acusação contra esses que adquiriram riquezas de maneira fraudulenta, de maneira desonesta. Que Deus venha nos guardar o nosso coração do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e que venhamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos estar orando. Vamos estar buscando a Deus. Amados, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Sabia? O que guardamos, perdemos. O que damos, retemos. A matemática de Deus é diferente. Uma pessoa pode ser rica neste mundo e pode ser pobre no mundo por vir. Por outro lado, ela pode ser pobre aqui no mundo e rica no porvir. E o dinheiro fala. O dinheiro fala alto. E a pergunta é: o que ele falará no dia do juízo a nosso respeito?